Nessa aula a gente vai falar sobre as bissetrizes dos ângulos entre duas retas, inequações do primeiro grau no plano cartesiano e o semiplano determinado por uma reta oblíqua. Esse conteúdo está no livro 2A, frente A, capítulo 9, nas páginas 71 a 78. Bom, quando a gente fala em bissetrizes dos ângulos formados por duas retas, a gente vai estar relacionando com o conceito de bissetriz da geometria plana. Então, o que é uma bissetriz? Então, a bissetriz ela é uma reta, segmento de reta que divide esse ângulo formado por essas duas retas em duas partes iguais. Então, se a gente observar aqui no desenho, eu tenho reta R, reta S, posso chamar assim, e a bissetriz está dividindo o ângulo total aqui entre as retas R e S em duas partes exatamente iguais. Duas retas, quando elas são concorrentes, elas determinam 4 ângulos. Então, a gente já viu isso na aula passada. Esses ângulos, eles são opostos pelos vértices, então, os ângulos opostos pelos vértices são iguais. Então, a gente tem a alfa, tem a mesma abertura que o alfa, que é oposto pelo vértice, e o beta, a mesma abertura que o beta, que é oposto pelo vértice. E quando a gente soma alfa com beta, a gente tem um ângulo raso. Então, por isso, alfa mais beta é igual a 180 graus. Quando a gente fala da bissetriz, então, se eu tenho a reta R e a reta S, a bissetriz, que eu chamo aqui de bissetriz 1, que corta o ângulo beta em dois ângulos iguais, e a bissetriz 2, que corta o ângulo alfa em dois ângulos iguais, a gente tem que a metade do ângulo alfa mais a metade do ângulo beta é igual a 90 graus. Se somando os ângulos inteiros a gente tem 180, a metade de um mais a metade do outro vai ser igual a 90 graus. Sabendo dessa propriedade, então, e aplicando a distância entre um ponto e uma reta, então a gente sabe aqui, pensando que esse ponto, ele pertence a uma bissetriz, e a gente está determinando qual é a distância desse ponto até a reta S, ou desse ponto até a reta R, a gente tem que distância entre dois pontos, a gente viu na aula passada, é módulo de A vezes o x0 mais B vezes o y0 mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Nesse caso, como essa distância é uma distância que vai de um ponto até qualquer uma das duas retas, é a mesma pela inclinação que a gente tem do ângulo, então a gente pode dizer que a distância do ponto que pertence à bissetriz até a reta R é a mesma que a distância do ponto que pertence à bissetriz até a reta S. Então, com isso, a fórmula usada na distância entre o ponto até uma reta é igual à distância, a fórmula usada da distância do mesmo ponto até a outra reta. Aí, com isso, a gente pode concluir que, como elas são iguais, se a gente tirar o módulo, a gente tem o quê? Que ela pode ser tanto mais quanto menos. Ela pode ter o mesmo sinal, como ela pode ter o sinal trocado, porque em módulo ela vai permanecer com o mesmo sinal, com a mesma distância. Então, a gente faz essa relação. E é isso que a gente vai utilizar, então, nos próximos exercícios que estão aqui no livro. Então, ele pede para a gente fazer a seguinte questão resolvida. Determine as equações das bissetrizes dos ângulos formados pelas retas R e S. Então, a gente viu lá atrás que para chegar nessas equações, a gente vai utilizar, então, aquela formulinha, tanto com mais quanto com menos. E o que a gente precisa saber aqui, Quem é o x, quem é o x0, quem é o coeficiente angular
Mas nesse caso, como ele está utilizando a fórmula e ele fala a Rx mais BRY, ele não está pedindo um determinado ponto, ele está trabalhando com as equações da reta. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Vou pensar primeiro na reta R. Então, eu tenho a reta R como 2x menos y menos 5 igual sobre, né, a raiz quadrada do A, que é o 2, mais o B, que é menos 1 ao quadrado, igual a mais ou menos a mesma coisa usando a reta S. Então, x menos 2y menos 1 sobre raiz quadrada do A ao quadrado mais o B ao quadrado. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente tem a seguinte coisa. Aqui em cima, 2x menos y menos 5. E aqui embaixo, 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5, raiz de 5. E, nesse caso, do outro lado do igual, em cima, x menos 2y menos 1 sobre 1 ao quadrado, 1 menos 2 ao quadrado, 4, 1 mais 4 também, 5. Como a gente tem aqui mais ou menos, a gente vai usar duas situações. Pensando no mais, então, 2x menos y menos 5 sobre raiz de 5 igual a x menos 2y menos 1 sobre raiz de 5. Quando eu tenho essa igualdade, eu cancelo, e vou passar tudo para o primeiro membro. Então, vai ficar 2x, o x vem menos x, menos y, o menos 2y vem mais 2y, o menos 5 e o menos 1 vem mais 1. Isso igual a zero. Aqui vai dar x, aqui mais y e aqui menos 4 igual a zero. Então, essa é uma possível equação aí da bissetriz. A outra equação da bissetriz eu vou usar com o sinal de menos. Então, 2x menos y menos 5 igual sobre raiz de 5. E aí, eu vou usar menos x menos 2y menos 1 sobre raiz de 5. Então, olha só. Esse menos, ele está fora do quociente. Então, eu tenho aqui, ó, que mudar todo esse sinal. Aqui eu posso cancelar também. Vai ficar 2x menos y menos 5, menos x mais 2y mais 1. Passando tudo para o primeiro membro, vem mais x, menos 2y, menos 1 igual a zero. Aqui dá 3x, menos 3y, menos 6 igual a zero. Que eu posso simplificar tudo por 3. Então, vai dar x menos y menos 2 igual a zero. Que é a segunda fórmula que pode ser dada, então, para essa bissetriz. Então, quando ele pede quais são as equações das bissetrizes formadas pelas retas RS, elas podem ser x mais y menos 4 ou x menos y menos 2 igual a zero. Aí, no exemplo 2, a mesma coisa. Qual a equação da reta? É bissetriz do ângulo formado pelas retas RS. Então, vou usar a mesma coisa. Então, aqui eu tenho a reta R, 2x mais y menos 1 sobre raiz quadrada do A, que é o 2, o B, que é 1, então 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, igual a mais ou menos, aí eu vou pegar a reta S, 2x mais 4y mais 3 sobre raiz quadrada do A, que é 2, e o B, que é 4. Então, 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí, aqui eu tenho 2x mais y menos 1 sobre 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, 1, raiz de 5. E embaixo, vai ficar mais ou menos 2x mais 4y mais 3 sobre 2 ao quadrado, 4, 4 ao quadrado, 16, vai dar raiz de 20. Raiz de 20, a gente pode simplificar. Então, eu ainda posso escrever nesse formato aqui, ó.
2x mais 4y mais 3. Quando eu fatoro o 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Sai no 2, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Sai o 2 fora da raiz e o 5 permanece. Então, aí eu chego nessa forma simplificada. Aí, a primeira equação, eu vou tirar da seguinte situação. 2x mais y menos 1 sobre raiz de 5 igual a mais 2x mais 4y mais 3, 2 raiz de 5. Nesse caso, olha, eu posso cancelar o raiz de 5 com raiz de 5. Só que esse 2 eu passo para o outro lado multiplicando, como se estivesse multiplicando em cruz. Então, vai ficar 2x vezes 2, 4x, y vezes 2, 2y, e menos 1 vezes 2, menos 2. Isso é igual a 2x mais 4y mais 3. Passo tudo para o primeiro membro, então o 2x vem menos 2x, o 4y vem menos 4y, e o 3 vem menos 3 igual a 0. Então, aqui vai dar 2x menos 2y menos 5 igual a 0. Essa é uma equação da bissetriz. A outra, faço a mesma coisa usando menos. Então, eu tenho aqui 2x mais y menos 1 sobre raiz de 5 igual a menos 2x mais 4y mais 3 sobre 2 raiz de 5. Cancelo raiz de 5 daqui com daqui, passo 2 para lá multiplicando. 4x mais 2y menos 2 igual, e o menos aqui eu vou inverter todos os sinais. Menos 2x, menos 4y, menos 3. Passo menos 2x para o outro lado, ele vem mais. Passo menos 4y, ele vai mais. E passo o mais menos 3, ele vai mais 3. Então, aqui eu vou ter 6x mais 6y mais 1 igual a 0, que é a outra equação da reta, então, aqui. E aí, ele fala que ele quer essa equação, então, a gente tem aí a equação, as duas equações da reta formada aí pela bissetriz, então, do ângulo agudo. Aí ele traz para a gente, na página 74, sobre inequações do primeiro grau no plano cartesiano. Sempre que a gente fala de inequações, né, a gente lembra que é uma desigualdade e vai aparecer o sinal de maior, maior igual, menor ou menor igual. A gente aprendeu a resolver equação de primeiro grau isolando o x ou o y da função da equação. E os pares ordenados também da equação da reta continuam sendo os pares ordenados x e y, né? E aí ele coloca um exemplo aqui no livro de vocês que ele fala assim: para a confecção das cadeiras, né, pensando lá em uma fábrica que vai fabricar cadeiras e mesas, pensando na confecção das cadeiras, são necessárias 5 tábuas. Então, ele pensa lá que as cadeiras, ele usa a letra X. E para a confecção das mesas, que são 15, ele usa, então, mais 15Y. Ele tem disponível 555 tábuas. Então, quer dizer, a soma da produção das cadeiras mais a produção da mesa, que vai 5 tábuas nas cadeiras, mais 15 tábuas para fazer uma mesa, tem que ser menor, a soma tem que ser menor ou igual a 555, que é a quantidade de tábuas disponíveis. São necessárias 8 horas para confeccionar uma cadeira. Olha lá, 8x. 8 horas para confeccionar uma mesa. Aqui ele coloca 12, então provavelmente isso aqui está errado no livro de vocês, é 12 também. Então, 8 horas para confeccionar uma cadeira, 12 horas para confeccionar uma mesa, então 12x. E ele tem disponível 480 horas de trabalho, então menor ou igual
a 480. Além disso, as quantidades de cadeiras e mesas devem ser maior do que zero. Por quê? Porque ele vai estar fabricando, né? Então, a gente tem aí algumas situações de inequações para estar montando aí um determinado problema quando se diz respeito à produção de uma fábrica, por exemplo. No exercício anterior, ela está clara. No livro de vocês, ela tem um pontilhadinho aqui, ó. É um pontilhado bem clarinho. Por quê? Porque significa que no 3, ele é maior que 3. Então, não entra essa linha aqui que passa pelo 3. Só entra o que está depois. Aí, quando a gente fala de semiplano determinado por uma reta oblíqua. Bom, quando eu tenho uma equação da reta, a gente viu que essa equação da reta ela pode estar determinada por uma equação reduzida. Ou, se a gente observar a equação da reta, o coeficiente angular é menos o A sobre B e o coeficiente linear é o menos C sobre B. Então, no desenho aqui, eu tenho a equação da reta e ela toca o eixo X num ponto, quando a gente chama o Y de zero, e ela toca o Y num ponto, quando a gente chama o X de zero, que são exatamente aqui o N, o coeficiente linear. Então, ele coloca aqui para a gente que a gente tem 3 situações que a gente tem que observar aqui. Se a gente tem um determinado ponto, né, ele chama aqui de ponto P, que pertence à reta, então, se a gente tem a equação reduzida, a gente tem lá o y0 e o x0 da reta, que é o ponto P, né? Então, a gente consegue identificar esse ponto com o valor aí de x0 e y0 para P. E aí ele vem e coloca todas as situações. Então, ó, no ponto A, o que aconteceu com o ponto A? Ele está acima dessa reta. Então, significa que o y de A, pensando na equação reduzida, né? Pensando nessa equação reduzida, o y de A é maior do que o m de x0 mais n. Ele é maior do que esse ponto P que está aqui sobre a reta R. E se a gente pensa no ponto B, o que acontece? O x de B, ele está antes aqui da reta. Então, pensando na equação reduzida, o y de B, ele é menor que o m de x0 mais n, relacionando aí com o ponto P. Então, quando eu tenho a reta, tudo que está acima seria maior. São pontos que têm coeficiente x0 e y0 maiores, né, o xy. E o que está abaixo dessa reta, a gente tem aqui nesse caso, nessa situação, eles têm os valores menores. Então, concluímos que quando a gente tem um ponto que ele está localizado na reta, a gente pode dizer que o y é menor que m de x mais n, se ele estiver na região abaixo dessa reta, um outro ponto, né? Vou voltar aqui para vocês verificarem. Nessa inclinação, ó, o que está maior está aqui em cima. Nesse caso, na questão 13, ele pede para a gente determinar, então, a equação, a solução dessa inequação no plano, mostrando no plano cartesiano. Então, o que a gente tem que relembrar é que, quando a gente tem lá o plano cartesiano, x e y, se a inclinação está... o M, né, está entre 0 e 90 graus, aqui eu tenho y menor que m de x mais n, e aqui eu tenho y maior que m de x mais n. Então, tudo que eu tenho aqui é o menor, e o que eu tenho aqui é o maior. E se a inclinação for o contrário, então aí a gente tem a outra situação. Então, se eu tenho aqui a inclinação assim, tudo que está aqui é o menor, mx mais n, e tudo que está aqui é o maior. Então, eu vou analisar cada uma dessas situações que ele coloca aqui. Só que, para isso, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que isolar o y. Então, vai ficar y, quando eu tenho a equação, né, para eu determinar a equação reduzida, eu tenho aqui y igual a menos x mais 2. Então, com isso, olha, se eu chamo
o coeficiente linear aqui é o 2, então eu já sei que ela toca o eixo y no 2. E se eu chamo o y de 0, eu sei que o x, então se eu chamar o y de 0, eu sei que o x também vale 2. Então, o n é 2 e toca aqui no eixo x no 2. Como a minha equação é y igual a menos x mais 2, e ele pede para a gente é maior e igual, né? Então, acompanhando aqui, ó, isolando o y aqui, a gente tem menos x mais 2. Como ele está falando maior e igual vai ser essa região aqui de cima. Aqui embaixo é a mesma coisa. Se eu passo, eu tenho aqui o y, vou deixar ele isolado, então vai ficar menos y menor que menos 3x menos 9. Como o y não pode ser negativo, eu multiplico por menos 1, inverte o sinal, inclusive, da desigualdade. Aí eu tenho essa inequação. Pensando nessa inequação, olha, o n, 9, é onde toca o eixo y. E se eu igualar isso aqui, ó, para eu verificar onde toca o eixo x, eu chamo o y de 0. Chamando o y de 0, eu tenho 0 igual a 3x mais 9, 3x igual a menos 9, x igual a menos 9 terços, que é igual a menos 3. Tá aqui, ó. Então, como ele está falando que tem que ser maior, então, nessa situação, o maior está nessa região. Então, seria essa parte que eu estaria pintando. Eu estaria marcando esses pontos, o menos 3 e o 9, riscando a equação, e como ele quer o maior, eu vou pintar aqui. E o que eu tenho que tomar cuidado é que aqui, ó, tem que ser pontilhado. No livro de vocês está contínuo, mas aqui a gente tem que fazer um pontilhado, porque não entra a reta. Nesse caso de cima, entra a reta. No exercício 14, ele pede para a gente representar no plano cartesiano os pontos x e y que satisfazem o sistema de inequações. Então, vou chamar aqui de inequação 1 e inequação 2. Então, eu resolvo a 1, resolvo a 2, e aí a parte que tiver comum entre elas, eu vou estar, que foi pintada duas vezes, é a região da solução. Então, aqui na equação 1, x menos 2y mais 1 maior que 0, se eu for colocar no formato y maior ou menor, né, ou maior igual ou menor igual a mx mais n, eu vou ter a seguinte coisa. Então, eu passo o x para lá, ele vem menos, e passo mais 1 para lá, ele vem menos. Como o y não pode ser negativo, eu multiplico por menos 1. Aí, inverte o sinal da desigualdade. E aí, eu passo o 2 dividindo. Quando eu passo dividindo, fica x sobre 2 mais 1 sobre 2. Então, se a gente observar aqui, ó, o n, que é onde toca o coeficiente linear, onde toca o eixo y, tá aqui, ó, no meio, que é, então, a reta azul. E para eu descobrir onde toca no eixo x, se eu pegar a equação, né, igualando, chamando o y de 0, eu vou ter 0 igual a x sobre 2 mais meio. Vou passar o meio para cá, ele vem menos. Vai ficar menos 1 meio igual a x sobre 2. Se eu cancelar isso aqui, vai dar que o x igual a menos 1. Então, vai tocar no eixo y no menos 1. Então, é essa reta que está em azul. Como ele fala que tem que ser menor que menos x sobre 2 mais meio, então, não, a reta tem que estar pontilhada aqui, não entra a reta. E tudo que está abaixo dela, eu vou estar colorindo. Aí, para a equação 2, vou fazer a mesma coisa. Então, vou pegar a equação 2 e vou isolar o y. Quando eu isolo o y, vai o x negativo para lá e o menos 3 vai mais 3. Então, a gente tem aqui, passando o 3... ele vai dividindo, vai dar menos 2 terços de x, e o 3 dividindo 3 vai dar 1. Então, significa aqui que o n é igual a 1. Nesse gráfico, ele está errado aqui, ó.
a gente tem aqui, em vez de estar passando lá no 5, está passando aqui no 1. E aí, quando eu chamo, pensando na equação, quando eu chamo o y de 0, eu vou ter 0, que é igual a menos 2x sobre 3 mais 1. Então, vai ficar 2x sobre 3 igual a 1. Passo 3 para lá, ele vai multiplicando, e passo 2, ele vem dividindo. Então, ele toca no x no 3 meios, que seria 3 meios é 1,5, vai ser aqui, ó. Então, esse gráfico ele está errado. Ele está usando o 5 e o 5. Não dá nem para saber qual foi a equação que ele usou aqui. Então, o que acontece? Em vez de ser essa reta aí, é a reta que passa aqui, ó. Ela vai estar mais ou... Opa! Vai estar mais ou menos aqui, ó. Vamos ver aqui. Então, uma reta passando por esses 2 pontos. Seria isso aqui, mais ou menos. E como ele fala que é menor ou igual, né? Menor ou igual, então quer dizer que ela vai ser contínua aqui. Ela vai entrar. E tudo que eu tenho abaixo dela, eu vou estar pintando. Então, olha só. O que aconteceu aqui? A região em que está pintado de laranja e que vai estar pintado de azul, né? Vai ser... Então, vai excluir essa parte aqui tá errada, tá? Então, vai ser essa região aqui, ó. Vai ser essa daqui, ó. Que vai estar de azul e vai estar de laranja. Que vai ser esse ponto, que é o ponto de intersecção entre eles. Então, aqui, em vez de estar passando por 2, ele está passando por 1. Aqui tá errado. E aqui, em vez de estar passando por 5, né? E aqui ele tá falando de 3, não é 3, ele vai estar passando aqui por 3,5. E aí, a gente tem que descobrir, então, como é que a gente faz para descobrir qual é esse ponto? Seria fazer o ponto de intersecção entre as retas. Então, pensando nas equações de reta, x menos 2y mais 1 igual a 0, e 2x mais 3y menos 3 igual a 0, multiplicando aqui, ó, por menos 2, eu vou ter menos 2x mais 4y menos 2 igual a 0. E aqui, 2x mais 3y menos 3 igual a 0. Cancelou, 7y menos 5 igual a 0, y igual a 5 sétimos. Então, olha só. A gente teria o y, que seria esse ponto aqui, né, ó, menos 5 sétimos, e o eixo, o x, né, vai estar tocando, aí só substituir em uma das duas, vou pegar aquela primeira lá, 5 sétimos mais 1, vai ficar x igual a 10 sétimos menos 1, que vai dar 7 sobre 7, então vai ficar 10 menos 7 sobre 7, que vai dar 3 sétimos. Então, na verdade, esse ponto aqui é o 3 sétimos e aqui é o 5 sétimos, porque aqui ele estaria continuando, né? É esse pedacinho aqui, ó. Não é o 1, o 1 é onde toca aqui, é esse ponto aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, esse ponto, que seria isso aqui, ó. Aqui seria os 5 sétimos e aqui seria o 3 sétimos. Tá? Então, o livro de vocês aí tem esse errinho nessa resolução. Aí, na questão 15, ele fala, vamos resolver o problema proposto na abertura do capítulo. Então, na abertura do capítulo, ele fala lá da produção de mesas e cadeiras, né? Então, a gente tinha a seguinte equação. Então, ele precisa de 5 tábuas para fazer as mesas, 15 tábuas para fazer as cadeiras, 5, as mesas 15,
e ele tem um total de 555 tábuas. Aí o outro sistema, ele demora 8 horas para fazer as cadeiras, 12 horas para fazer as mesas, e ele vai levar um total de 480 horas. Aí a outra situação que vai aparecer é que ele vai produzir mesas e vai produzir cadeiras. Então, x para cadeiras maior ou igual a zero e o y maior ou igual a zero. Então, como a gente tem essas... E aí ele fala outra situação, sabendo que cada cadeira é vendida a 50 e cada mesa é vendida a 90, quantos itens de cada produto devem ser produzidos em 480 horas para que se obtenha a receita máxima? Então, ele quer aqui saber o valor máximo que a gente pode estar utilizando. Então, para isso, a gente vai ter que descobrir os valores aqui, né, de x e y. Eu já coloquei o gráfico aqui para vocês, para a gente estar resolvendo isso. Então, vou chamar aqui de 1, chamar aqui de 2, reta 1 e reta 2. Para a reta 1, se eu isolo aqui o y, né, então eu vou ter 15y menor ou igual a menos 5x mais 555. Passo o 15 para lá, ele vem dividindo. E aí, o que acontece aqui? Eu posso simplificar, aqui é 5. Então, aqui dá para simplificar, vai ficar menos x sobre 3. E aqui vai ficar dividindo por 5, vai dar 111 e vai ficar 3 embaixo. Dá para dividir por 3, 111 dividido por 3, vai dar 3 vezes 3, 9, 10, 11, vai dar 37. Então, vai ficar mais 37. Então, o que acontece aqui? Nessa equação, ele toca o eixo y no 37, tá aqui, ó, 37. E o x, se eu chamar o y de zero, vai ficar x sobre 3 igual a 37. Passando 3 para lá, multiplicando, vai dar 100, 3 vezes 7, 21, vai 2, 3 vezes 3, 9, 10, 11, 111. Então, ele vai tocar o eixo x no 111, que seria aqui, ó. Aqui ele não marcou, mas seria o 111 aqui. Então, é o ponto 111, 0. Então, essa reta é a reta de 5x mais 15y igual a 55. Aí, eu faço a mesma coisa para a equação 2. Então, isolando o y, vai ficar 12y menor ou igual a x mais 480. Passando 12 para lá, ele vai dividindo. Aí, eu tenho y menor ou igual, dá para simplificar por 4 por 4, vai dar menos 2x sobre 3. E aqui vai dar 40. Então, olha só, toca o eixo y no 40, que é esse ponto aqui que ele não marcou, que é o 0,40. Ele não marcou porque ele não precisou, tá? Já vou explicar o porquê. Se eu chamar o y de 0, eu vou ter que 2x sobre 3 igual a 40, passo o 3 para lá multiplicando, vai dar 120, sobre 2 vai dar 60, e aí ele toca aqui no 60. Como aqui ele está falando que tem que ser menor e aqui ele está falando que tem que ser menor, então ele pintou aqui abaixo e ele pintou aqui abaixo. Então, a região que está pintada nos dois, deixa eu fazer de cores diferentes aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, olha só, ele pintou aqui abaixo, que tem que ser menor que essa. E a outra, ele também pintou abaixo, que é essa aqui, ó. Pintou abaixo, toda a parte aqui. A região que está pintada nos dois é essa região que ele destacou em roxo, que é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui
está pintado nos dois. Como ele fala que o x tem que ser maior que zero, maior ou igual a zero, e o y tem que ser maior ou igual a zero, ele não vai usar o que a gente tem aqui, ó, porque essa região aqui, ó, também estaria pintada nos dois, mas ele não usa. Por que que ele não usa? Porque o y e o x tem que ser maior que zero, então tem que estar acima aqui, ó, no x e tem que estar maior aqui no y, então por isso que delimita esse pedacinho aí. Então essa é a região aqui de solução. Aí quando ele fala que ele quer determinar aí, né, a maior receita, então o que que a gente tem? A gente tem alguns pontos que estão estratégicos, ó, dentro dessa região aqui eu tenho 0, 0, aqui eu tenho o 60, 0, aqui eu tenho o 9, 34, que é o sistema linear, quando a gente resolve esse sistema linear, pensando aí numa equação, resolvendo isso, não vou resolver aqui, mas resolvendo isso, ele vai dar o x igual a 9 e o y igual a 34, que é o ponto A. E aqui, que a gente já viu na equação resolvida aqui, 1, o zero, y igual a 0, não, na equação resolvida, aqui. Toca no 37, no C igual a 0,37. Então, a gente tem esses pontos, qualquer um desses pontos pode dar, então, o maior valor aí da produção. Como ele fala que as cadeiras têm que ser vendidas a 50 e as mesas têm que ser vendidas a 90, se a gente pegar o ponto 0,37 e substituir aqui, vai dar 50 vezes 0, mais 90 vezes 37, que vai dar 3.330. Se a gente pegar o ponto 60, 0, vai dar 50 vezes 60, mais 90 vezes 0, que aí aqui vai dar 3.000. E se a gente pegar o ponto A, que é o ponto 9,34, a gente vai ter 50 vezes 9, mais 90 vezes 34, que vai resultar em 3.510. Então, o maior valor que ele vai obter é o valor que eu encontro aí das duas retas, o ponto A, que foi que a gente consegue determinar, chegando então na resolução desse sistema linear com as duas equações. Aí, para reforçar, então, o conteúdo dessa aula, a gente vai fazer os exercícios 17 e 18 do Aplicando Conhecimentos, que está na página 80 e página 81. Até a próxima aula, se cuidem!